Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver, mais um programa dando continuidade a essa bela obra, o livro Boa Nova, que nós já iniciamos em alguns capítulos anteriores e que hoje estaremos dando continuidade. Estaremos falando sobre o capítulo número 6. Então fique conosco, pegue seu livro, participe, vamos aprender juntos. Eu sou Solange Godoy junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É esta alegria de aprender com as obras de Francisco Cândido Xavier, do Espírito Humberto de Campos, que nos enriquece a nossa experiência de vida. Quando você não está assimilando novas ideias, quando você não coloca na sua mente outros horizontes, você continua caminhando naquela estradinha esburacada, cheia de curva, de pedra. Mas quando você descobre que existe um outro caminho, um caminho que é mais lindo, mais bem cuidado, mais isento de percalços, você abandona o caminho velho e vai pelo novo, não é mesmo? É assim que funciona. Então, o esforço da espiritualidade é o de nos fazer pensar em coisas diferentes e senti-las de outra maneira. É por isso que nós estamos lendo e comentando esta maravilhosa obra, Boa Nova. E você poderá acompanhar-nos nesse esforço hoje com o capítulo número 6, que você verá conosco, acompanhando o texto e a leitura que a Solange vai fazer, ok? O título desse capítulo é Fidelidade a Deus. Então vamos juntos. Depois das primeiras prédicas, ou seja, das primeiras pregações de Jesus, respeito aos trabalhos intensos que a edificação do reino de Deus exigia dos seus discípulos, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão. O quê? Pois a Boa Nova reclamaria tantos sacrifícios? Como é assim, né? Como? As pessoas, elas têm essa dificuldade. Elas querem coisas bonitas, querem coisas lindas, querem ser importantes, mas quando você fala de sacrifício do seu tempo, da sua dificuldade, não, será que essa Boa Nova tão maravilhosa vai exigir tanto assim? E então esboçou-se entre os membros da comunidade um certo antagonismo, né? Insatisfação. Uma insatisfação, uma coisa de descontentamento. Achavam que ia ser festa, balada o tempo todo. Não é assim. Jesus então observa isso entre eles e o texto continua nos dizendo, acompanha aí na tela. Então, o Senhor, que sondava, que auscultava, que sabia o íntimo de seus companheiros preferidos, os seus companheiros mais próximos, os reuniu uma noite, quando aquela multidão os havia deixado a sós, e já algumas horas tinham se passado sobre o pôr do sol. Interrogando os seus amigos de maneira muito viva, Jesus provocou a manifestação dos seus pensamentos e das suas dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o mestre ponderou. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos. Desde o primeiro dia, é Jesus falando. Ainda não o conhecíamos e ele já nos amava. E acaso poderemos desdenhar, desprezar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos, o fato de nos deixarmos absorver nesse afastamento, favorecendo a negação? Pergunta Jesus. Como os discípulos o escutassem atentos, bebendo os seus ensinos, o mestre acrescentou: tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilam receosos diante das bênçãos do sacrifício e das alegrias do trabalho, meditem nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas
o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Ao clarão branco, leitoso da lua, como pai bondoso rodeado de seus filhinhos, Jesus reconheceu que os discípulos, diante de suas cariciosas perguntas, haviam transformado a sua atitude mental, como que iluminados por súbito clarão. Timidamente, Tiago, filho de Alfeu, contou a história de um amigo que havia arruinado a saúde por excessos nos prazeres condenáveis. Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho, a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado pelos ladrões. Pedro recordou o caso de um pescador da sua intimidade, um pescador que ele conhecia, que havia sucumbido tragicamente por efeito de sua desmedida ambição. Jesus, depois de ouvi-los satisfeito, perguntou: Não acham enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus nos pedir lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra. Mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? As interrogativas pairavam no espaço sem resposta dos discípulos, porque, acima de tudo, eles ouviam a que lhes dava o próprio coração. Do firmamento infinito, os reflexos do luar se projetavam no lençol tranquilo daquele lago de Genezaré, dando a impressão de um encantador caminho para o horizonte, aberto sobre as águas por entre deslumbramentos de luz. Enquanto os companheiros meditavam no que dissera Jesus, Tiago lhe dirigiu ao mestre nesses termos: Mestre, tenho um amigo de Corazim que ouviu a sua palavra santificante e desejava segui-lo. Porém, me afirmou que o reino pregado pela sua bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve se mostrar a nós outros somente na vitória e na ventura. Devo confessar que fiquei em dúvida. Devo confessar que hesitei diante das suas observações. Mas agora, esclarecido pelos seus ensinamentos, melhor te compreendo e afirmo que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. Nós vimos agora uma cidade que foi citada por Humberto de Campos nesse período anterior aqui que nós lemos. Corazim. Não tem nada a ver com coração pequenininho, coraçãozinho, não. Mineiro falando, não. É Corazim, você vai ver no mapa a posição em que ela se encontrava. Estão vendo ali, olha, Cafarnaum está lá no alto, perto de Betsaida, no mar da Galileia. E um pouquinho para cima, você vê a cidade Corazim. É dessa cidade que o discípulo Tiago está dizendo que ele tem um amigo, que ele realmente ouviu a palavra de Jesus, porém, o que acontece? Ele estava dizendo para o Tiago: Tiago, mas esse negócio, Deus é poderoso, Deus só pode permitir que a gente vença, que a gente tenha vitória, que a gente fique próspero. E eu fiquei meio hesitante, eu fiquei meio em dúvida desse negócio, porque parece verdade, você segue o reino de Deus e aí Jesus fala, se sacrificar. Jesus fala de tanta tragédia, de tanto sofrimento, eu fiquei hesitante. Porém, agora, ouvindo o que você está falando, eu afirmo que de verdade nunca vou esquecer minha fidelidade ao reino, confirmou Tiago. A voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelava tocada de entusiasmo doce e amigo, e o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, disse bondoso:
Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, a não ser nos dias de tranquilidade e de triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. Nesse ínterim, nesse meio tempo, todos os companheiros de apostolado, manifestando o interesse que os esclarecimentos da noite lhes causavam, se puseram a perguntar com respeito e carinho. Mestre, exclamou um deles, não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? E Jesus responde, que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo descanso, junto de seu pai que trabalha sem cessar no labor da grande família? De que modo, porém, se há de viver como homem e como apóstolo o reino de Deus na face deste mundo? Disse Tadeu, perguntou Tadeu. Ele quer saber, Tadeu, mas então, se não, como é que o homem pode viver sendo no mundo e ao mesmo tempo trabalhando no reino de Deus? Como que é isto? Jesus, então, conforme você acompanha no texto, responde dizendo que, em verdade, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Fora absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu pai, que o observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. Imaginemos que esse campo estivesse cheio de inimigos. Por toda parte, vermes asquerosos, víboras peçonhentas, tratos de terra improdutiva. É certo que as forças destruidoras preferem a indiferença e a submissão do Filho de Deus, que ele não faça nada. Mas o filho, de coração fiel a seu pai, se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Entrará em luta silenciosa com o meio, sofrerá os tormentos com heroísmo espiritual. Por amor do reino que traz no coração, plantará uma flor onde haja um espinho. Abrirá uma senda, abrirá uma passagem, embora estreita, onde estejam em confusão os parasitos da terra. Cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota de água onde esteja um verdadeiro deserto. Do íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com atenção. Qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu, para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa? Ali os filhos de Zebedeu eram Tiago e João, nós vimos nos capítulos anteriores. Um deles pergunta a Jesus, então, Senhor, qual é a virtude principal? Qual é a primeira qualidade que devemos cultivar? Porque tem tantas coisas que precisam ser feitas, o que é mais importante, a fim de que nós nos sintamos identificados com a grandeza espiritual desta missão, desta tarefa? E aí no texto, Jesus responde: acima de todas as coisas, respondeu o mestre, é preciso ser fiel a Deus. A pequena assembleia parecia altamente enlevada e satisfeita. Mas André, um dos que estavam ali, ouvindo Jesus, perguntou:
Mestre, nesses últimos dias tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Ah, que pergunta interessante. Jesus aproveita esse instante para mostrar o tamanho deste engajamento, não é? Dessa responsabilidade, da fidelidade a Deus. E ele vai então responder a este irmão André que está com este problema, está doente, está fraco. Como ele pode fazer parte destes que servem o reino de Deus? Vamos ver o que Jesus responde no texto. Olha aí. Ouve, replicou o Senhor com certa ênfase. Nos dias de calma é fácil provar fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Tateando, olha o que ele fala, tateando ou rastejando. Busquemos servir ao Pai que está no céu, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, ou seja, se você perder a visão, sirva a Deus com a sua palavra e com os seus ouvidos. Se você ficar mudo, pegue a si mesmo o arado, a charrua, valendo-se das suas mãos. Ainda que você ficasse privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, você poderia servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. O grupo dos apóstolos calara-se impressionado ante aquelas recomendações. O luar esplendia sobre as águas silenciosas. O mais leve ruído não traía o silêncio augusto da hora. André chorava de emoção, enquanto os outros observavam a figura do Cristo iluminada pelos clarões da lua, deixando entrever um amoroso sorriso. Então, todos, impulsionados por soberana força interior, disseram quase a um só tempo: Senhor, seremos fiéis. Jesus continuou a sorrir, como quem sabia da intensidade da luta a ser travada e conhecia a fragilidade das promessas humanas. Entretanto, do coração dos apóstolos jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum, aureolada pelo ensinamento divino. Humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, souberam ser fiéis através de todas as vicissitudes, as contrariedades, as dificuldades da natureza e transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação, sob a eterna inspiração do Mestre, renovaram a face do mundo. Eles foram fiéis até o fim. Fidelidade a Deus, que eles provaram, como a história dos apóstolos o demonstra, enfrentando essas adversidades sem esperar favores. Porém, é muito fácil compreender isto que Jesus está aqui explicando e a reação inicial dos discípulos. Vocês podem imaginar, certamente, que os planos iniciais, quando você ainda não está inteirado de toda a abrangência do que se esperava deles ou do que eles iriam passar, fosse um plano assim, ou uma expectativa de sucesso, de glória, de grandeza, própria daquelas visões materiais que eles tinham. Jesus então os escuta dizendo: nós seremos fiéis. E ele dá aquele sorriso de quem sabe como são frágeis as promessas humanas, quando elas não conhecem de verdade qual é o verdadeiro inimigo, contra quem vão ter que lutar, o que os espera. Porém,
Jesus os sustenta, Jesus os fortalece, Jesus não os despreza. Porque é muito comum, Solange, que aqueles que lideram, reconhecendo ou encontrando a debilidade dos que são os seus, são os liderados, né? Saiba que uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Uma coisa é dizer, eu te apoio. Outra coisa é estar na chuva. Na chuva, tomando chuva, passando frio, passando fome, para manifestar este apoio. Algumas pessoas costumam dizer que algumas manifestações, algumas greves, elas não conseguem vencer o primeiro fim de semana. Quando as pessoas vão para casa, né? Enquanto tem que trabalhar, a pessoa faz greve, mas quando chega o fim de semana, que ela já pode ir para casa descansar, aí suspende a greve, né? Então, estas são coisas que Jesus conhecia no íntimo de cada um dos que estava ali. Porém, nós vamos ver depois, no próximo bloco, comentaremos este capítulo, esmiuçando um pouco do que ele nos traz de ensinamentos na história que foi contada, e perceberemos que Jesus tem uma ligação com os seus amigos e vai fazer com que cada um deles retire de si forças, inclusive para ser esfolado vivo. É isso mesmo. Muito bem. Programa Alegria de Viver, nós faremos um breve intervalo. Enquanto isso, você pode ligar para a gente no 0800 12 18 38, fazer a sua inscrição no Clube Amigos da Boa Nova. A sua participação é muito importante. Se você gosta de todo esse material de qualidade, de toda essa programação, seja da Rádio Boa Nova, seja da TV Mundo Maior, se tudo isso modificou a sua vida, se você se sente bem, acha que vale a pena, então inscreva-se. Seja essa semente de luz que ajuda a difundir a mensagem do Evangelho, a difundir a doutrina espírita a diversos lugares. Ligue para a gente, 0800 12 18 38. Nós faremos um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta.